Minha gente, todo mundo concorda que o pobre tá sempre mais feliz que o rico, né? Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu fosse rico, já tava muito, já. O pobre, minha gente, tá com as contas tudo atrasado, com aviso de corte na energia elétrica, minha gente. Tá com umas dívidas de cartão que não aguenta mais, mas tá sempre feliz, sorridente, fazendo piada. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O rico, você olha pra ele, tá sempre assim, ó. Sempre com cara de bunda, sempre, minha gente. E aí, minha gente, você é convidado pra ir numa festa de rico. No convite já tá lá os nomes: Enzo, Lorenzo, Valentina, Virgínia. Só pelos nomes você fala, essa festa não vai prestar. Aí lá na festa do pobre não, minha gente. Você já chega lá numa esquina antes da festa, você já sabe o nome do convidado, que a mãe já tá gritando o nome do moleque. Michael Henrique, com o chinelo na mão pra dar uma chinelada na boca do moleque que já tá aprontando. Convida um, ele traz mais 3 junto, meu, não tá nem aí, sabe? Leva 1 quilo de linguiça da mais barata, aquela linguiça cebosa pro churrasco, né, minha gente? Mas pelo menos a festa de pobre tem comida, meu, tem sustância, tem gente feliz, sabe? Geralmente é coxinha, minha gente, aquelas coxinhas engorduradas que dá pra fazer 3 festas, meu, numa festa só. É churrasco com fartura, um leva uma coisa, outro leva outra, sabe? Um leva cerveja barata e quer tomar cerveja cara que o amigo levou. É isso aí, mas festa do rico não, minha gente. É canapézinho, sabe? Aqueles canapézinhos sem graça, comida contada, parece que vem a conta gota pra ninguém comer, minha gente. Todo mundo triste, infeliz. Você vai falar com o filho do rico: oi, tudo bem? No celular. Amanhã o tio tá falando com você. Ele, né? É isso aí, minha gente. O pobre é muito mais feliz, minha gente. Mas mesmo assim, tem muito rico que não suporta os pobrinhos, minha gente, que sempre quer arrumar uma conversa pra falar mal dos pobres. Principalmente, minha gente, esses famosos, que tudo que eles têm e conquistaram vem dos pobres, minha gente. Porque se não é o pobrinho assistir novela, se não é o pobrinho ir em peça de teatro, se não é o pobrinho assistir show desse povo, o que seria deles, minha gente? Nada. Mas eles mesmo assim odeiam os pobrinhos. A começar, a gente vai falar do Chiquinho Scarpa. Um velho que nunca fez nada de útil pra sociedade, minha gente. Já nasceu filho de rico em berço de ouro, é herdeiro. E não gosta de pobre não, minha gente. Ele foi no podcast Festa da Firma, do Ceará, Wellington Muniz Hispânico, né? E lá, minha gente, ele foi dar umas declarações que não pegou nada bem. Eles estavam falando sobre velório, e ele falou que não gostava de velório de pobre, que nem ia. Aí depois ele falou, eu não gosto nem de pobre. O pobre, você não pode nem perguntar pra ele como vai. Se pergunta como vai, ele fala, ai, minha mãe tá doente, meu pai tá sem uma perna, minha filha perdeu os dentes. Essas coisas, eles sempre querem pedir. Não gosto de pobre. Dá só uma olhada no que esse ceboso falou aí. Olha, no velório de milionário, nunca teve briga. E em velório de pobre, você vai me desculpar, mas eu nunca fui. Eu não gosto de velório. Nem no meu eu quero ir. Eu não gosto de pobre, velório tudo bem. Não. Você não gosta de pobre? Não. Então, não, eu gosto de pobre, eu não gosto da pobreza. Porque ninguém escolhe nascer pobre. Né? Se pudesse escolher... Não, mas não é. O pobre sempre tem um negócio pra pedir, pra você perguntar. A pior coisa com o pobre é você chegar e falar assim, como vai? Aí você tá frito. Como vai? É, como vai? Aí ele fala assim, minha mãe tá doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente. Mas ele fica meia hora desfilando todos os contando problemas. Desgraça. Então, nunca chegue pra um pobre e pergunta como vai. Ah, mas o rico também é assim, seria a pessoa pessimista. Não, o rico não. Como você tá, Chiquinho? Como é que vai? Maravilhosamente bem, melhor impossível e melhor agora estando com você. É uma pessoa... Vai tomando seu rabo! Pelo menos, minha gente, eu vi uma virtude no Conde, né? O velho já tá com 72 anos, né? Ele fala o que vem na cabeça. Pelo menos é sincero, fala o que pensa. Duro, minha gente, é os famosos que não gostam dos pobrinhos, mas finge que gosta. Esse velho aí, minha gente, a gente sabe que é um espirro mais forte, vive doente. É um espirro mais forte, minha gente, já cai dentro da tumba, joga uma pá de terra por cima que acabou, né? Deixa ele, esse ceboso aí. Mas, minha gente, em assunto de pobre, nessa matéria, se tem uma pessoa que não gosta mais nem ferrando, é a nossa querida cara de tamanco brasileira, a Regininha Casé. Regina Casé tá sempre nos programas com a sua cara de tamanco e gengiva de cavalo, minha gente, sempre misturada de pobre. Vocês lembram do Esquenta? Ela trazia pobre de tudo quanto é lado pra fazer roda de samba, pra cantar funk, pra ralar raba no chão. Ela ama estar no meio do pobre. Parece que sim, minha gente, mas não é verdade. Regina Casé, minha gente, é uma pessoa que na frente das câmeras é uma
e atrás é outra completamente diferente. Se você der um Google e falar Regina Casé pobre, o que você vai achar de história de pessoas que dizem que ela já maltratou pobre, minha gente? Desligou as câmeras, Regina se transforma. Então, ela estava passando num shopping que é frequentado pela alta sociedade do Rio, um shopping na zona oeste do Rio. E tava lá toda empinada, de óculos, não leva na cara de ninguém. E o fotógrafo até conseguiu flagrar um momento que ela faz bicos com a boca, até parece que ela tá chupando o dente, não sei, uma boca feia, coisa estranha. Ela, minha gente, diz que destrata todo mundo nos bastidores da televisão. E as pessoas mais humildes, como as camareiras da Globo, que cortam dobrado na mão dessa daí, minha gente. Regina Casé, que me foi uma decepção muito grande. Porque Sério? ela é uma pessoa muito... Aquilo que ela tem de proximidade, ela não é próxima das pessoas. Ela diz para as pessoas, não deixa chegar perto de mim, não quero que chegue, não quero... E eu fui entrevistá-la num dia, num domingo, no almoço, que me disseram, olha, ela vai te receber por 5 minutos. Tá bem. Tá ok. Fui lá, esperei ela almoçar e tal, fiquei esperando. Veio mais uma vez a pessoa e me disse, olha só, tu tem 5 minutos. Se tu falar 5 minutos e 1 segundo, ela vai levantar e sair. Recentemente viralizou a história do pedreiro que tava fazendo uma obra no condomínio dela e chamou ela de Zoe. Aí ela falou, Zoe, como assim você conhece esse personagem? Isso aí não tá na TV aberta, tá no Globoplay. Que na época, uma novelinha bosta que fez no Globoplay lá, minha gente, nem tinha ido pra Globo, parece que depois passou na Globo, né? Ele falou, eu assino o Globoplay. Ela, como assim você assina? Ele, eu assino, Reginão, é R$19,90 por mês. Ela achou, minha gente, que o pobre não tinha condição de pagar R$19,90 pra pagar aquela bosta daquele Globoplay que eu não recomendo pra ninguém. Minha gente, mas fato é que tem muitas e muitas histórias da Regina Casé destratando pobres. E na frente da TV, minha gente, ela é a rainha, a mãe dos pobrinhos, né? Igual a pessoa que a gente conhece aqui do Brasil, né, minha gente? Só que a Regina, ela falou esse tempo atrás que isso era boato, que ela não sabia de onde tinha vindo isso, que isso é preconceito porque ela leva pobre no programa. Não, minha filha, não é preconceito. Isso aí é porque você é outra pessoinha quando vira as costas. Minha gente, direto vai alguém paparazzi pra tirar foto dela, tá sempre assim. Aquela cara de bunda, com aquela cara de tamanho gigantesca dela lá. Humildade leva as pessoas longe, minha gente. Independente da quantidade de dinheiro que você tem no banco. Já falei de tantos famosos aqui que são trilionários, minha gente. São riquíssimos. Mas mesmo assim, minha gente, continuam sendo humildes. A Simone Mendes, por exemplo. O Ratinho. O Leonardo. Mas, minha gente, esse povo da Globo e tudo, ó. Nariz pra cima. Pior que são o povo da militância, que é o povo que quer defender o pobre, é o povo que quer militar pelas causas, pelas minorias, mas é tudo fachada, man. Tudo fachada, um mais ceboso que o outro. Minha gente, agora a gente vai falar da atriz Velha Fischer. Velha Fischer tá com tudo nesse canal, minha gente. A atriz de 77 anos, minha gente, escreveu uma série de 10 livros no ano de 2010. Ela deu uma declaração para a Folha de São Paulo dizendo que não gostava de escrever para pobre. Ela disse, minha gente, que ela sempre fala das roupas nos livros dela, nas histórias. Das grifes de Valentino, Gucci, dos perfumes importados. E sempre vem um pobre perguntando pra ela, o que significa isso? O que significa aquilo? Ela falou, porque o pobre não conhece o universo dos ricos. A vida do pobre é chata. Já a vida de nós ricos é muito mais interessante. Eu não gostaria de viver na pele de nenhum pobre. E os meus livros nunca foram escritos para eles. A nossa vida de rico é de glamour. É uma vida intensa. A gente faz diversas viagens para o exterior. E o pobre, o que tem de alegria na vida deles, a não ser fazer filhos? Ai, minha gente, que mulher cebosa, né? Preconceituosa com o pobrinho, né? Pior que quem que compra os livros dessa vaca aí? Os pobrinhos, porque se os pobrinhos não comprassem os livros, ficava esgotado lá nas prateleiras. Porque os ricos conhecem todas as histórias dessa cachaceira velha aí. Todo mundo sabe das histórias dela caindo de bêbada pros lugares, catando tesoura pra matar o ex-marido. Todo mundo conhece as histórias. É os pobrinhos que têm interesse na vida desse povo. Dependendo de mim, fica mofando esses livros lá na prateleira. Minha gente, tempos depois dessa declaração, que pegou muito mal, ela tentou se retratar. Foi lá no Twitter e soltou essa pérola. Se eu não gostasse de pobres, eu jamais pisaria na Rede TV.
Ela humilhou a Rede TV, minha gente. Ela humilhou a Rede TV em 10 idiomas diferentes. Essa se acha, né, pinguça, velho? Minha gente, o próximo é o velho da chapa solta, ó. Isso é uma vergonha. O Boris Casoy, meu. Ai, me dá um gosto de assistir o Boris Casoy, meu. Aquela dentadura sempre descolada. Não tem ninguém que arruma um colega pra colar a chapa desse velho no céu da boca, minha gente. Sempre. Eu tô assistindo ele, começa a ver aquela chapa chacoalhando. Eu não presto nem atenção na notícia. O Boris Casoy, minha gente, sempre se considerou um cara da elite. Ele sempre se achou um intelectual elitizado, minha gente. E nunca gostou das classes inferiores e trabalhadoras e dos mais humildes, né, minha gente? Porque tem gente que fala que gosta da classe trabalhadora, mas gosta de roubar o trabalhador. Não gosta do trabalhador de verdade. Ele não gosta de nenhum jeito, minha gente. E o Boris Casoy tava lá na Band um dia apresentando o programa. Essa história eu já mostrei pra vocês um monte de vezes aqui, minha gente. E aí ele humilhou os garizinhos, porque ele não viu que o áudio tava vazando no intervalo, minha gente. E ele falou mal dos gari que estavam desejando um Feliz Natal, esse velho amargo aí. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 de cero, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. 2 de cheiro. O mais baixo da escala do trabalho. Depois disso, minha gente, ele caiu numa depressão profunda, o Boris. Foi com 80 anos cursar medicina veterinária, porque ele disse que as pessoas não tratavam ele bem. Mas você trata os outros bem, minha filha? Por que você faz isso? Nessa mesma época, minha gente, surgiram diversos boatos que disse que já trabalhou em editoriais de jornais e revistas com ele. Diz que ele era terrível, velho. Diz que o velho é terrível. Tá explicado, né, minha gente? Por que tratou as pessoas tão mal desse jeito? Minha gente, o próximo dessa lista também não é novidade pra ninguém. Falando do Didi, ou melhor, Dr. Renato. Porque o Didi, minha gente, não pode chamar ele de Didi, que ele fica louco. Diz que o velho fica louco que chama de Didi. Dr. Renato tem que chamar. Tem doutorado pra ser chamado de doutor? Não tem. Então é Didi. O Rafael Spaca, minha gente, um biógrafo, ele fez um documentário sobre os Trapalhões. E aí, durante esse documentário, ele disse que colheu o depoimento de 62 pessoas que conviveram com o Didi ao longo da vida. E disse, minha gente, que o número expressivo, praticamente 75% dessas pessoas, falaram coisas negativas dele, minha gente. Diz que o velho nunca foi aquilo que parece. Eu gostava tanto dele, minha gente. Eu não peguei os Trapalhões. Na verdade, eu peguei as reprises dos Trapalhões. Eu gostava muito. Mas eu era fã da Turma do Didi. Todo domingo eu não via a hora de dar 12:30 pra assistir a Turma do Didi, minha gente. Era coisa que eu assistia na televisão que eu amava. Falei, nossa, eu adoro esse velho bonzinho, engraçado, né? Depois descobri que é um traste. Diz que ele já demitiu, minha gente, motorista e manobrista de shopping porque chamou ele de Didi. Chegou na direção do shopping e falou, tá me chamando de Didi aí, ó. Que era a cabeça dele porque não é a primeira vez. Diz que já demitiu funcionário na casa dele por causa disso. Mas dizem que o Dr. Renato ficou pior ainda quando ele se casou com Lilian Taranto. Porque diz que ela é um poço de arrogância. Inclusive, vocês lembram, né, minha gente, do episódio do aeroporto? Que a Lilian Taranto falou que os aeroportos estavam parecendo rodoviária. Cheio de gente pobre, vestida de bermudinha e chinelinho, onde a gente ia parar. Mas assim, para uma blogueira vintage, o aeroporto já começa a ficar um saco, passando dos 50, entendeu? Viagem assim só mesmo pra festa, porque pra trabalho parece rodoviária, né, gente? Conta sério, esse aeroporto não parece rodoviária. Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo, bermuda. Mas olha como ela se veste bem. Olha que linda que ela é, minha gente, essa teletamba. Olha só que coisa linda as modas que ela usa, as roupas que ela usa. Que maravilha. Você é linda, você é perfeita. Mas tem uma cara de pobre. Pode estar cravejada no brilhante, mas tem uma cara de pobre. Olha só pra isso, minha gente. Quer falar dos outros, mas com essa cara de suburbana que você tem? Tem mais cara de pobre do que eu? Mas fato é, minha gente, que essa história é velha. Eles tentam desmentir isso. Eles tentam botar panos quentes em cima, dizer que não é bem assim.
Mas volta e meia, minha gente, sai uma conversa de alguém dando um depoimento que foi maltratado por esse senhor e pela esposa dele. Como uma pessoa só fala, minha gente, a gente fica na dúvida. Quando duas falam, a gente acende o alerta. Mas de 3 falou, é um traste mesmo, é um traste mesmo. E a gente sabe que eu não entendo que pessoas que já são idosinhas, né, devia tentar se redimir, né? Pra tentar sentar no colinho de Deus, né, mais pra frente. Mas não tá nem aí não. Hoje o Didi fica lá, fazendo aquelas dancinhas com aquela mulher, minha gente. Eu não sei se aquilo é um pedido de socorro, né? Eu deixo sempre nos comentários, fala, Didi, na sua live, meu filho, se tiver acontecendo alguma coisa, se tiver precisando de ajuda, marca um X na mão e pisca 2 vezes, que eu acho que está acontecendo alguma coisa, não é possível. Ninguém passa uma vergonha dessa de graça. Não é possível, minha gente. Mas vai saber, né, minha gente? Vai saber. Às vezes tá colhendo o que plantou, né? Fato é, minha gente, que o único personagem da vida dele foi Didi. Se um pobrinho chamar ele de Didi, acabou. Diz que vira aquela confusão porque ele não gosta de ser chamado de Didi. Gosta de ser chamado Dr. Renato. E ele não gosta de pessoas se aproximando muito dele, pegando muito ele. Esse pobrinho então tem que ter distância. Engraçado, né, minha gente? Saiu lá do interior do Nordeste. Saiu de um lugar miserável, que ele mesmo conta essa história, minha gente. Não tô dizendo que o Nordeste é miserável, mas vocês entendem que tem regiões bem no sertão que é terrível, porque eu conheço bem. E minha gente, infelizmente, não mudou nada, né? Ficou arrogante com o tempo. Que triste isso, muito triste. O próximo, minha gente, ele interpretava um personagem que odiava pobre. O Caco Antibes. Vocês lembram disso, né? Ele falava que pobre é uma vergonha. Ele vivia fazendo os bordão, minha gente, acabando com os pobres, não é verdade? Só que a gente achava, minha gente, que isso era só personagem, que por sinal era um personagem engraçado, né? Só que vai descobrir que o Caco Antibes é o Miguel Falabella. Pobre é uma coisa triste. E o personagem foi inspirado nele mesmo. Ele deu uma recente entrevista para o jornal O Globo e perguntaram para ele o que ele pensava do politicamente correto, que para mim isso daí também é uma droga. E aí ele falou que isso daí era uma coisa de gente besta, que as minorias iam ser defendidas, não ia mais ter piada de minoria. Mas ele disse que pobre é uma coisa que nem ele mesmo gosta de ser. Falou, ninguém gosta de acordar e ser pobre, porque pobre é cafona. E ele contou, minha gente, que a coisa que ele mais detestava era que as pessoas encontravam ele na rua e falavam, você viu que acabou o vídeo show, Miguel, dele? Ai, que coisa cafona. Eu lá quero saber de vídeo show, eu nem assistia mais vídeo show. O pobre é tão cafona que ele fica triste quando acaba um programa de televisão, porque isso dá sentido pra vida dele. Um programa de TV. Chamou nós de cafona, minha gente. Olha que homem arrogante. Olha onde ele tá agora. Hã? Demitido da Globo, não faz mais nada que presta, né? Daqui uns dias tá igual o Zecão Camargo lá, vira DJ. Fica fazendo aquelas danças do Zé Camargo assim, ó. De DJ. Parecendo um louco lá em cima do palco. A arrogância precede a queda de qualquer pessoa, minha gente. Tem gente que vive essa vida de glamour, pensa que vai ser assim até o finalzinho. A gente vê tanto artista ruim, porque Deus já recolheu um monte dos bons. A grande maioria dos bons já foi embora. Só ficou essas pestes ruins. Aí você pensa, nossa, mas essa peste tá velha já. Minha gente, mas pode ser que essa pessoa sofra os 2 últimos anos da vida, sabe? Entrevada numa cama, e não é o que eu desejo não. Mas é que essas coisas voltam, minha gente, voltam. O destino, minha gente, costuma ser implacável. Minha gente, o próximo nessa lista é um cara, minha gente, que ele é capaz de vender a própria alma para obter audiência e sucesso. Tô falando do Tucanão Huck, o marido da Angélica Consolo. O Tucanão, minha gente, sempre gostou de explorar o pobre em seu programa. Aí você fala, mas tem tanto programa que ajuda pobre. Mas ele humilha os pobres, gente. Ele faz os pobres ficar vestidos de palhaço no palco, fazer umas apresentação brega, cafona, pra ganhar o quê? Um carro que é tudo fodido no final, que a gente sabe que os carros dele é tudo zoado, com as coisas horrorosas, bizarras, e umas casas reformadas, minha gente, por empresa de cenografia, que dá a primeira chuva, a casa despenca inteira. O Luciano Huck, minha gente, uma ex-produtora, disse que era difícil trabalhar com ele, que ele gravava no meio do povão, nas comunidades, mas disse que ele tinha nojo de estar lá. Que a pessoa pegava na mão dele e já ia com o sprayzinho de álcool em gel antisséptico, ó, enxugava a mão, que ficava com a cara assim, ó. Com aquele nariz fica até maior, assim, ó, com aquela cara dele.
que não gostava, man. Diz que não é nada daquilo que aparenta ser na televisão. Vocês lembram, minha gente, na Covid, que ele fez aquela roupa de abraçar pobre? Eu acredito que o Luciano Huck tenha inventado a própria Covid, minha gente, só pra não precisar abraçar mais o pobre. Diz que é ser presidente do Brasil, mas nunca será, nunca será. Mas fato é, minha gente, que tem muitas conversas de bastidores que dizem o quanto o Luciano Huck é arrogante fora das câmeras. Que não é nada daquilo também que aparenta ser, minha gente. E é difícil, né? Porque o cara construiu a sua carreira em cima do pobre e depois não gosta do pobre. É tudo fake. Tudo fake. Bom, minha gente, essa seleção de gente cebosa que odeia os pobrinhos tá ficando por aqui. Vocês sabiam de tudo isso, minha gente? Qual vocês acham que é o pior ceboso de todos eles, hein? Não suporto gente, minha gente, que tenta humilhar pobrinho. Não suporto. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Que vocês sejam todos abençoados.